Buenas pessoal, que tal? Mirabô falando, saindo aqui da URGS, a caminho para casa eu vou gravar esse vídeo para ir comentando um pouco a respeito de um assunto que tem sido abordado agora nesses últimos 2-3 dias na mídia internacional, né, aqui nos núcleos de conversa sobre relações internacionais, que é a crise que está prestes a estourar no norte do nosso continente. A América do Sul não vê um conflito entre dois estados desde a década de 90, quando houve um conflito entre o Peru e o Equador, que resultou em mais ou menos uns 80 mortos. Não foi uma guerra de larga escala, mas foi uma disputa territorial que chegou às vias de fato em termos militares. Agora o que acontece? Nós temos a possibilidade de que a Venezuela venha a tentar incorporar, através das Forças Armadas, um território chamado Guiana Essequibo, que hoje em dia está sob a administração da Guiana. A Guiana ela é um país que ela tem várias complicações internacionais em termos de processos por reclamação territorial. É uma região que fica na Amazônia, é de difícil acesso. A própria Guiana Essequibo quase não tem população, algumas vilas, alguns povoados, mas nada muito expressivo. E a Guiana tem essa disputa territorial com a Venezuela desde o século XIX. Ela tem problemas territoriais também de demarcação com o Suriname e inclusive já teve com o Brasil durante o período em que ela ainda era colônia britânica. A Guiana ela deixou de ser colônia britânica e se tornou um país independente em 1965, então é um país também bastante novo. Com o Brasil nós já não temos mais disputa territorial. O Brasil lá no século XIX resolveu isso por meio de mediação. Agora restam as duas disputas entre Suriname e Guiana e entre Venezuela e Guiana. O que está preocupando a comunidade internacional agora é a possibilidade de um conflito armado por conta da posse desse território. A Venezuela ela argumenta que esse território da Guiana Essequibo é parte do seu território porque estava na divisão territorial que pertencia à Gran Colômbia, que foi o país fundado por Bolívar logo no início do período de descolonização da América do Sul em relação à colônia espanhola. Então, hoje em dia, esse território cobre Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá, e esse pedaço da Guiana, que teoricamente seria da Gran Colômbia. Só que, no final, quando esses países se separaram, esse território acabou ficando em disputa. Quando a Venezuela surgiu, ficou em disputa com a colônia britânica da Guiana. Passou o tempo, isso ficou rodando internacionalmente, às vezes mais forte, mais fraco. O Hugo Chávez chegou no seu governo a viajar a Georgetown, capital da Guiana, já como um país independente, e a meio que enterrar essa discussão, a parar com as reivindicações sobre o território da Guiana Essequibo. Só que em 2015 descobriram reservas de petróleo lá, território marítimo que pertenceria a essa como extensão do território terrestre, digamos assim, da Guiana, desse pedaço da Guiana Essequibo. Hoje em dia tem empresas lá explorando esse petróleo, o que fez com que a Guiana, ano passado, fosse o país com o maior crescimento do mundo. Teve quase 60% de crescimento do PIB, é um número absurdo. E então chamou atenção, e desde que descobriu as reservas de petróleo, o Maduro voltou a requerer a posse sobre esse território guianense, sobre a Guiana Essequibo. O que acontece é que nos últimos tempos eles vêm intensificando na mídia. O Maduro pessoalmente vem falando muito sobre a Guiana Essequibo. O governo venezuelano anunciou há alguns dias que agora, dia 3 de dezembro, vai rolar um plebiscito na Venezuela para saber se o povo venezuelano está de acordo com a reanexação desse território e se os habitantes desse território devem receber passaporte venezuelano. As Forças Armadas venezuelanas começaram a lançar alguns vídeos de propaganda, sabe esses vídeos assim que tem tipo, sirva as Forças Armadas, que aparecem na televisão em época de alistamento militar? Lá também aparecem vídeos desse tipo assim, falando sobre como os militares estão prontos para se sacrificar para recuperar o território da Guiana Essequibo, que é historicamente pertencente à Venezuela, de acordo com eles.
né? Então a gente está vendo já uma preparação, um crescimento um trabalho em cima desse ufanismo, do sentimento nacional venezuelano, para motivar os cidadãos a se engajar, talvez, num possível combate militar. Assim, é evidente que a Venezuela é absurdamente mais forte do que a Guiana em termos militares, né? A Venezuela tem um exército, algumas áreas do exército venezuelano são evidentemente defasadas, mas outras são bastante fortes, né? A Venezuela é um país que investe legal, comparado aos demais vizinhos, aos demais países da América do Sul, nas forças armadas, tem equipamentos modernos, especialmente sistema antiaéreo S-300 russos, por exemplo, que são equipamentos bastante bons, bem melhores, por exemplo, do que a nossa defesa antiaérea brasileira, que é bastante precária em comparação com a venezuelana. A marinha venezuelana é fraca, né? E deixa eu pular aqui uma sangue. A marinha venezuelana, ela é fraca, ela tem uma fragata, alguns navios de patrulha, de apoio, transporte. Dificilmente eles teriam capacidade de fazer uma operação marítima para tentar entrar na Guiana. Eles têm fronteira com a Guiana, no caso. Só que aí é que tá, a Guiana, ela montou uma estratégia interessante para poder se defender de uma possível invasão venezuelana, que isso já desde muito tempo, né, que é fazer uma barreira. Isso é parecido com o que a Índia fez, né, lá na região do Himalaia, para evitar um possível conflito com a China, que é a ausência de infraestrutura na região da Guiana Essequibo. Então, o que acontece? Tu não tem estradas, tu tem mata fechada, um território que é bastante intransponível, especialmente para um deslocamento militar, né? Tem que lembrar que tem que ir veículos, caminhões blindados, tanques de guerra, canhões, obuseiros, então, e um deslocamento de infantaria. Então, assim, precisa ter espaço para isso, precisa ter algum terreno para se deslocar. E a mata fechada, alguns rios, alguns canais fluviais, alguns povoadinhos, mas não tem espaço, não tem terreno para isso. Inclusive por satélite não dá nem para enxergar nada, é uma mata realmente bem fechada. Então muito dificilmente os venezuelanos conseguiriam fazer. E aí tem as duas possibilidades, né? Invasão por terra, praticamente impossível direto pela Guiana, por conta dessa intransponíbilidade do terreno da Guiana Essequibo. E por mar, a Venezuela provavelmente não tem infraestrutura para isso. Além do que ela poderia ser impedida por exemplo, os Estados Unidos, dependendo das negociações que a Guiana possa vir a fazer com eles. Porque tendo em vista que a Guiana não tem forças armadas, ela tem um corpo único de voluntários, que é a sua força de defesa, extremamente mal treinado e composto só por 4.500 militares, entre aspas, né? Não tem nenhuma condição de se defender sozinho. Existe a possibilidade que a Guiana tente fazer alguma barganha, alguma negociação envolvendo as suas reservas de petróleo com países que tenham interesse nessa exploração e que tenham já empresas nacionais suas envolvidas nesse setor, como os Estados Unidos e a França, que tem a Guiana Francesa ali perto, que é território da França, né? Para poder ter ajuda nesse combate. Então dificilmente uma invasão marinha, a meu ver, uma invasão naval seria interessante por parte da Venezuela. Então a única rota que realmente favorece geograficamente o deslocamento militar em direção à Guiana, ela tem um problema que é exatamente o que nos preocupa. Ela passa pelo Brasil, ela passa pela Roraima. Existe uma planície que sai da Venezuela, cruza pelo estado da Roraima e entra dentro do território da Guiana Essequibo. Ali tem estradas, tem rodovias, é um plano, ali tem condições de cruzar um exército. Tá? Existem registros agora de que vídeos e tal, e relatos de que o exército brasileiro está se preparando, se fortalecendo, se mobilizando no norte por medo de que, caso ocorra de fato uma ação militar venezuelana, o trajeto escolhido seja esse, o único aparentemente viável, que cruza pelo estado de Roraima. O Brasil, evidentemente, não pode dar passagem para as tropas do Maduro. Ninguém quer entrar em guerra, mas se tu permitir que as tropas estrangeiras cruzem pelo território, se colocaria numa situação muito complicada, né? Supondo um cenário em que isso ocorra, em que a Venezuela tente invadir a Guiana e escolha fazer isso pelo território brasileiro. As posturas do Brasil diante desse cenário seriam: uma, deixar passar e ser conivente com a invasão, o que fragilizaria totalmente a postura do Brasil internacionalmente,
colocaria o Brasil numa situação muito duvidosa em relação aos discursos de tentativa de mediação de conflitos como na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Talvez implicasse isso em sanções contra o Brasil, né, porque estaria ajudando um país a invadir outro. E a segunda opção, o Brasil se faz de louco, digamos assim, deixa passar, não impede essas tropas de passarem para evitar uma guerra, para evitar se envolver em um conflito militar, mas deixa passar e vai para mídia e tal, condenar a invasão venezuelana e falar mal e tal. Isso enfraqueceria ainda mais a posição do Brasil internacionalmente, porque ficaria muito claro que o Brasil seria um Estado que não tem capacidade de fazer valer a sua vontade sobre o seu próprio território. É um Estado cuja soberania é fraca, cujo território é violável. E isso nos colocaria em uma situação muito difícil diante de qualquer outra possível negociação, diante de qualquer outro possível conflito que nós venhamos a ter. E o Brasil é um país que tem várias disputas territoriais congeladas, estão calmas ao longo de toda a fronteira. Inclusive com o Uruguai tem 2. A maior parte das pessoas não sabe disso, mas sim, o Brasil tem disputas legais por território. E isso daria talvez um novo fôlego para que essas reivindicações possam vir à tona, já que o Brasil não controla as suas fronteiras. Essa seria a ideia. A terceira opção, terceira possibilidade, seria, caso os venezuelanos tentassem entrar, seria o Brasil responder. Essa seria a mais lógica, né, porque o Brasil estaria defendendo a sua soberania territorial, o controle sobre o seu território, estaria se afirmando perante a comunidade internacional como um país que vai defender os seus próprios interesses, que não vai deixar simplesmente qualquer um fazer o que quiser. Só que, claro, esse tem um porém. Isso implica guerra. Não sei até onde as capacidades brasileiras da região seriam capazes de barrar um avanço massivo das forças venezuelanas. Na maior parte das forças armadas brasileiras não está designada para aquela região. Existe a questão da opinião pública também. O Brasil não é um país que tenha trabalhado tanto esse nacionalismo, esse patriotismo de guerra, em que os brasileiros sejam nacionais ao ponto de se sacrificar pelo seu país, pelo menos em grande parte. E mesmo que exista uma boa parte que esteja assim disposta, certamente vai haver uma pressão política enorme por parte daqueles que não estão, por parte daqueles que não estão de acordo com isso. E vale lembrar que a Constituição brasileira determina algumas mudanças para caso guerra seja declarada, né? E aí isso implicaria uma certa supressão de atividades que sejam consideradas traição. E isso geraria muitos problemas políticos internos. Não sei até que ponto o governo brasileiro teria condições de manter uma situação como essa. Poderia ser que o Brasil desse um migué, digamos assim, como os russos fizeram, né? Porque a Rússia invadiu a Ucrânia, mas não declarou guerra oficialmente durante muito tempo, né? Era só operação militar especial. E então a legislação não muda, talvez o Brasil acabasse optando por isso, mas não mudaria a questão da pressão interna, né? E é claro, não seria uma coisa tipo, pega os militares aqui e manda lá pro fundo, depois vai todo mundo voltar, como aconteceu no Haiti. Seria uma guerra mesmo. E contra um país que está bem armado, que está realmente bem armado. São questões a ver o que vai acontecer. O Brasil, evidentemente, tem que fazer uma escolha entre as 3 possibilidades. Celso Amorim, não sei se já chegou no Brasil, mas ele foi mandado pelo Lula para ir conversar com o Nicolás Maduro sobre essas questões. Agora também recentemente ocorreu uma cúpula militar entre a Guiana e o Brasil, né, para reforçar a cooperação para a defesa das fronteiras entre os 2 países. A maior parte das pessoas, e isso é importante ser uma reflexão depois de estabelecer todo esse cenário, costuma pensar que a guerra é coisa do passado, né? É claro que a gente está vendo guerras no resto do mundo, mas parece algo muito distante de nós. Aqui na nossa região é coisa do passado, é coisa do período do Império, né? Porque nós não estamos acostumados a viver cenários de guerra aqui. Ou então é coisa de regiões que já sofrem um certo preconceito da nossa parte, seja no Oriente Médio, né, seja no leste europeu, quando na verdade toda a região está sujeita à guerra. Toda a região está sujeita à disputa de poder, toda a região está sujeita à disputa por zonas de influência. A América do Sul ela realmente tem sido pacífica nos últimos anos, mas aqui nós temos um exemplo de uma tensão que pode acabar mudando esse cenário e fazendo com que a América do Sul tenha um conflito militar, um novo conflito militar. E cabe ao Brasil, que é um país
que tem a pretensão de se estabelecer como uma potência regional, saber se posicionar diante disso. É claro que o Brasil não tem condições de impedir em si que o conflito aconteça, mas o Brasil tem que tomar uma posição com relação à passagem de tropas venezuelanas pelo seu território, que é uma possibilidade de acontecer. Precisa se preparar para talvez receber imigrantes dessas regiões, né? Embora não me pareça que seria em grande número, né? Porque é uma guerra que seria travada em uma região pouco habitada, em uma região de difícil acesso. Talvez fosse algo muito mais de guerrilha, algo mais parecido com os combates com as Farc, umas coisas nesse sentido, do que guerra em larga escala com veículos, porque o terreno não favorece esse tipo de ação, né? Mas ainda é um conflito armado, não se sabe quanto tempo levaria, quais países auxiliariam cada lado, e o Brasil tem que estar atento a isso, né? Não só pelo conflito em si, também pelas externalidades que ele pode gerar, como a migração, e também pelo fato de que esses conflitos podem servir como porta de entrada para outras potências regionais ou globais que tentem entrar, aumentar suas zonas de influência na região. E aí, isso também pode nos prejudicar, porque o Brasil tenta se estabelecer tenta criar sua própria zona de influência, né? E claro que a entrada, por exemplo, o estabelecimento de mais bases militares dos Estados Unidos na região, com o eventual estabelecimento de uma chinesa, o que é muito improvável, mas vai que a presença de tropas mercenárias russas, por exemplo, que é possível, como já aconteceu na África mesmo, que o comando do Wagner tenha sido morto naquele acidente de avião, ou assassinado, e ninguém sabe exatamente. Mas é isso aí. Eu não sei se foi muito claro, esse é um vídeo bastante improvisado, né? Mas eu gosto de falar sobre esses temas e acho que é interessante que a sociedade brasileira esteja ciente, esteja consciente do que pode acontecer, esteja preparada para o que possa vir a acontecer, né? E saiba também a sociedade não se posicionar diante disso, né? Não só o Brasil enquanto Estado, mas também o Brasil enquanto sociedade brasileira. É isso aí, um abraço para todo mundo, até mais.